Já teve algum momento da sua vida que você parou e pensou: eu era mais feliz quando eu era criança, eu era mais feliz quando eu era mais novo, ou percebeu que parece que o mundo é muito mais cinza e sem graça hoje em dia? Isso acontece porque você tinha princípios e padrões que você seguia quando você era uma criança pura, pouco contaminada pelas coisas do mundo, e hoje em dia você ligou como se fosse uma moda caralha para tudo isso e parou de dar ênfase para aquilo que realmente é importante para você e para o seu coração. Então você fica com um sentimento de tristeza preso no seu peito, porque a criança que você era está sendo desonrada com as atitudes que você tem hoje. E esses princípios que foram seus primeiros contatos com certo e errado acabaram de ser violados de uma forma drástica. E por isso essa infelicidade está presente no seu dia a dia. Para você acabar de uma vez por todas com essa infelicidade e começar a ver propósito de novo na sua vida, entendendo o significado e o seu chamado para o seu dia a dia, você precisa ressuscitar aquele sentimento, aquela pureza e aqueles valores que você aprendeu e que você hoje em dia negligencia. Meu nome é Breno Lisboa e eu vou ser o seu professor nesse vídeo. Então, antes de eu te dar os detalhes de como você honra a sua criança, como você faz para realmente ressuscitar essa sua chama de propósito, já se inscreve aqui nesse canal, já curte esse vídeo e já compartilha para aquela pessoa que precisa escutar essa mensagem. Voltando para o princípio de tudo, você já teve aquele sonho, né, que hoje em dia você está bem distante daquele, como, sei lá, ser policial, ser bombeiro, ser astronauta. E tá tudo bem, não estou dizendo que você precisa ressuscitar esse sonho de novo, você precisa voltar a querer ser aquilo que você era quando criança. Mas você precisa entender o que foi que despertou aquele seu chamado para poder atingir esse propósito. Porque geralmente as pessoas elas decidem ser um policial ou algo semelhante pelo fato de quererem ser um super-herói ou alguém que muda a vida de alguém, que salva o dia e terem aquele sentimento de realmente estar transformando o mundo ao seu redor. E hoje em dia você está trabalhando, não tem nenhum problema se você faz isso, não estou dizendo que é um trabalho ruim, mas se hoje em dia você fica preenchendo planilhas de Excel o dia inteiro, você está fugindo daquele que era o seu objetivo, daquilo que despertava uma chama no seu coração. E não existe só uma maneira, não é só você ser policial que você vai transformar a vida das pessoas, que você vai despertar essa energia dentro de ti. Mas você tem que trabalhar alguma coisa que trabalhe esse sentimento, que trabalhe essa ideia de ser realmente o salvador, de estar mudando alguém através da atitude que você está tendo no momento. E isso pode ser muito mais simples do que parece. Se o seu objetivo era ser o salva-vidas, ser o herói de alguém, você pode fazer isso, por exemplo, através da internet. Hoje eu gravo vídeos e eu posto vários conteúdos na internet, não só nesse meu perfil, mas em perfis de outros projetos, que acabam ensinando ou ajudando alguém de uma maneira. Isso alimenta um propósito que eu tenho de realmente transformar a vida das pessoas, de ser alguém que está contribuindo para o crescimento de alguém. E às vezes eu tenho esse sentimento porque no passado eu já quis inclusive ser policial, mas eu quis ser super-herói, que era uma coisa bem de criança mesmo. E hoje eu identifico que a melhor maneira de ajudar alguém, às vezes são com as palavras certas que eu falo para essa pessoa. Então eu trabalho isso no meu dia a dia. Então você tem que entender o que que era que te motivava a ter os seus pensamentos quando criança. O que que é que honraria a criança que você era. Se ela visse a pessoa que você se tornou, ela estaria satisfeita com o que você faz hoje? Ela estaria vendo uma pessoa que conclui os objetivos que ela tinha quando era mais nova? Então, se isso não é uma realidade, entenda como você pode transformar isso em uma realidade hoje em dia. O que você pode fazer para ser aquele herói que você sonhava ser quando era mais novo? Outro tópico que eu trouxe e separei para vocês era a questão de você não ser influenciável. Quando você é pequeno, você acaba tendo uma tendência a escutar muito o que as pessoas dizem para você, acreditar em histórias, acreditar em fantasmas e coisas mais surreais. Porém, você tem um princípio e um direcionamento muito sólido que geralmente vem da criação dos seus pais. Quando você é uma pessoa que está lá com seus 8, 9 anos de idade, por mais que você às vezes escuta, seja enganado por alguma pessoa ou outra, as suas decisões elas são tomadas por conta daquele princípio que foi estabelecido nos seus primeiros anos de criação. As pessoas que tendem a ter uma criação mais liberal quando são mais novas, elas são pessoas que não costumam fugir muito de novas experiências ou de novos desejos quando eles são apresentadas pela primeira vez. Já as pessoas que costumaram a ter algum tipo mais de rigidez durante essa criação, nos seus primeiros anos, elas pensam várias vezes antes de tomar uma certa decisão. E essa questão da influenciabilidade é algo que, quando você se torna adulto, ela acaba sendo ainda mais poderoso. Por quê? Porque quando uma criança ela é influenciada, geralmente é por algo muito mais banal. É para como ganhar um brinquedo, ganhar um doce, fazer uma atividade ou algo do tipo.
Agora, quando adultos são influenciados, eles são influenciados por questões mais complicadas, como ego, como luxúria e desejos, às vezes até obscuros, de passar a perna em alguém ou tomar uma vantagem em certa situação. E o nosso meio, ele é extremamente influenciável. As pessoas que a gente convive, o ambiente que a gente está, ele tem um impacto muito grande na gente. E geralmente quando a gente sai do nosso ambiente familiar, a gente tem influências negativas, porque dentro da nossa casa, na maior parte dos casos, obviamente, mas não em todos, os nossos pais eles querem o nosso bem. Por mais que na visão deles, na visão às vezes errônea, na visão às vezes deturpada, mas não deixa de ser a visão desejando o bem das pessoas, o bem dos filhos dele que eles estão criando. E quando a gente está no ambiente exterior, as pessoas elas não querem necessariamente o seu bem, mas elas querem extrair alguma coisa de você. Então, se você se deixa levar pelo seu ambiente, pelas escolhas, pelas decisões, pelos caminhos que o seu ambiente tem, você acaba virando escravo de muita coisa que você não gostaria de ser escravo. Você acaba se lascando muito por conta disso. Então, tenha ciência de que você precisa honrar os seus princípios, honrar os seus valores, e aquilo que é certo para você é certo e ponto final. Então, já que você já tem isso bem consolidado, você vai ter muito mais clareza para saber qual caminho você deve seguir. É aquilo, o certo e errado, ele não muda. Se você for ver todas as culturas e princípios de todos os tempos, por mais que existem algumas diferenças de uma tribo para outra, de um grupo étnico para outro, de um país para outro, eles sempre vão ter uma base muito parecida com aquilo que são os valores daquela cidadania. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, a questão de você machucar uma outra pessoa não é correto. Alguns, às vezes, realmente não é correto em uma situação, outros não é correto só se a pessoa não fez nada, mas se você quiser retrucar, você pode machucar. Mas todos têm muita base parecida, né? As religiões, por exemplo, elas têm uma base muito semelhante na questão do amor. O amor é um pilar muito poderoso em boa parte das religiões. Não posso afirmar que são todas, porque eu não conheço todas, mas boa parte tem essa base bem aprofundada. Então entenda que você tem os seus princípios, você tem os seus valores, você tem que ser firmes com aquilo. Se você não é coerente nem consigo mesmo, como você quer que as pessoas sejam coerentes com você? Então tenha os princípios e verdades bem detalhadas e bem direcionadas e não seja influenciável pelas coisas ao seu redor. Um outro ponto que você precisa fazer para resgatar essa sua chama, resgatar esse seu propósito, é entender que o seu chamado continua. O chamado que você recebeu quando era criança, o chamado que você recebeu durante a sua juventude, ele não se encerrou ainda. E aquela energia, aquela vontade de viver, aquela visão lúdica de como o mundo funciona, ela deve voltar para agora. Se você está muito desanimado e tenta entender o que é que a sua criança faria naquela situação, a criatividade de uma criança, a maneira que ela vê o mundo, a disposição e a energia que ela tem para conhecer tudo aquilo que o mundo pode oferecer, é um combustível extremamente poderoso. E o seu chamado, que desde pequeno já ia tocando no seu coração, se era ajudar as pessoas, se era ser pessoa rica, se era ser uma pessoa famosa, ele não deve ser encerrado só porque você não tem mais essa visão lúdica. Tente resgatar aquilo e entender que seu chamado está aí. E você tem que abraçar ele, você tem que seguir, e você tem que entender que sem combustível você não vai sair do lugar. E seu combustível é o seu propósito, é o seu chamado. Resgate ele, esteja preparado para ter ele sendo usado no seu dia a dia, assim que você acorda da cama. E com tudo isso aplicado no seu dia a dia, eu tenho certeza que você vai resolver os seus problemas de, às vezes, não entender qual que é o seu motivo de estar aqui, não entender quais são os seus objetivos, essa tristeza, essa angústia no coração. Porque olhando para nós mesmos, nós temos muito mais respostas do que olhando para qualquer outra coisa. Às vezes aquilo que você está buscando a sua vida inteira está dentro de você mesmo, está no seu passado, quando você era uma jovem criança, cheia de sonhos e de vários objetivos para poder conquistar. Ressuscite isso, visualize isso no dia a dia. O que é que você faria hoje que honraria aquela criança? E para de fugir disso, para de fugir daquele princípio, porque o que é certo, o que é valioso para a gente é definido no começo da nossa vida. E a gente às vezes só muda alguns detalhes, mas esses detalhes não têm o peso que a decisão e que o discernimento daquilo que você deseja tem. E aquilo que você decide quando você começa a respirar, começa a andar, começa a falar. Resgate a sua criança interior e honre tudo que você for fazer. Pense se aquela criança que você era ficaria honrada com aquilo. Eu tenho certeza que se você estiver alinhado com aquela pessoinha, o seu dia a dia vai estar muito mais leve, muito mais poderoso e você vai ser um grande homem muito mais feliz para viver a sua vida e seus propósitos e objetivos. Eu sou o Professor Lisboa, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo e dá uma olhada nos outros vídeos para a gente poder crescer junto. Um abraço.